Olá, bom dia a todos. Hoje aqui com o Fabiano, meu parceiro, me ajudando aqui em mais um bate-papo. E é um prazer receber a Daniela Komatsu, É isso, o da prazer é Espaço meu. Laser. Muito prazer, Dani. Seja Prazer é muito meu de estar aqui bem-vinda. hoje. Obrigado pela oportunidade do bate-papo. Dani, para começar, queria conhecer um pouquinho a respeito da sua trajetória, como foi a sua jornada até chegar aqui como CIO da Espaço Laser. Legal, bacana. Bom, eu nasci numa família de profissionais da área da saúde. Então, meus pais dentista, irmã, cunhado. Mas eu sempre soube que eu queria ir para uma área de exatas, né? Que tivesse algum raciocínio lógico. Então, eu nasci em Araçatuba, tive que estudar fora, fiz faculdade de engenharia de computação na Pucamp. E já naquela época, eu queria muito trabalhar em empresas, e aí eu busquei estágio na época, então fui estagiar na IBM. Na IBM comecei em Hortolândia, muita gente não sabe, mas naquela época tinha até linha de montagem lá, de equipamento. Então, naquela época eu fiz estágio lá em Hortolândia, e depois ainda na IBM, encarei uma oportunidade de fazer um processo de trainee para entrar na área do SAP. E foi assim que eu entrei no SAP. Então, fiquei na IBM por mais ou menos 5 anos. E nessa época, eu atuei como consultora de SAP. Então, fiz todos os treinamentos, me certifiquei. E aí, eu comecei a implementar SAP. Minha especialidade é SAP MM, então é Materials Management, materiais, né, warehouse, depósitos, gestão de estoque. E fiz implantação em vários projetos. Tive a oportunidade de participar de vários projetos de implantação daquela época. Aquela época era o quê? Começo do anos 2000, mais ou menos. E implantei SAP em banco, em farmacêutica, em empresa de energia, né? Depois disso, eu fui trabalhar na Accenture Brasil. Fiz vários projetos lá também de consultoria, né, na área ainda de SAP, ainda na área de desenvolvimento de aplicações. Participei também de projetos globais, implantação e sustentação. Então, lá também fiz projetos em distribuidora de bebidas, também em farmacêuticas, eh, bens duráveis, varejo. E lá eu tive a oportunidade de me desenvolver na liderança também. Então, além do meu lado técnico, né, que eu entrei como especialista de SAP, já era líder naquela época, eu também ampliei aí os meus conhecimentos, ampliei aí o meu conhecimento técnico em tecnologia e passei a liderar outros times que não SAP. E aí me desenvolvi na carreira. Então, fiquei na Accenture por quase 14 anos. E nesse período, aí eu tive um crescimento como líder, como gestora, me possibilitou aí ter muito contato com times, formação de times, fazer entregas em diversos clientes. Então, foi uma época também aí muito rica, né, de conhecimento, de aprendizado. Depois disso, eu fui para o Grupo Fleury, né? Nessa época, eu já estava, assim, pensando em mudar do lado do balcão, vamos dizer assim, né? Então, deixar de ser fornecedor e começar a ser cliente. Então, eu tinha uma vontade enorme de entregar valor, estando numa cadeira de cliente, entregar o valor ali para a empresa e tudo mais. Então, eu tive essa oportunidade no Grupo Fleury. Entrei como head da área de projetos, desenvolvimento de sistemas e relacionamento com os negócios. Então, o meu maior papel dentro do Fleury era entender de fato a necessidade das áreas e como que a tecnologia poderia ser um aliado para agregar valor na cadeia toda, né? Então, tinha um time grande lá que fazia toda essa parte, me apoiava em ter esse diálogo com as áreas de negócio, especialistas, né? Porque a gente está falando da área da saúde, então é preciso entender como funcionam os sistemas médicos,
paciente, o próprio médico, o médico, relacionamento com hospitais, relacionamento com operadoras e planos de saúde. Então, tem vários stakeholders aí dentro do ecossistema da saúde, é bem complexo. E nessa época já comecei a atuar também com alguns projetos digitais, que eram super importantes. Transformação digital estava na crista da onda. Então, comecei a atuar com projetos digitais, entrega de produtos e tudo mais. Depois disso, eu fui convidada para trabalhar na Espaço Laser, né? E aí eu assumi na Espaço Laser, né, a cadeira de diretora de TI, eu sou CIO lá hoje. Aliás, desde 2022 eu estou na Espaço Laser. Um baita de um desafio, uma empresa que cresceu muito rápido, completou 21 anos esse ano, uma empresa que tem um modelo de negócios muito robusto, consistente, ainda tem muito espaço para crescer. E também tem muita oportunidade relacionada à eficiência, à transformação digital, porque a gente está falando de jornada de cliente, né? Nós estamos falando de uma empresa B2C, que é um varejo de serviços que entrega serviço para um cliente final. Então, um pouco da minha trajetória para vocês. Uma baita trajetória, muito legal, parabéns. Muito bom, Obrigada. muito bom. E aí, Dani, nesse contexto do varejo de serviço na Espaço Laser, eu imagino que você tem que ter um olhar para cliente final, para o core business mesmo e para os franqueados. Como que é? A TI está estruturada para isso? Como que é esse olhar para essa multiplicidade de stakeholders? É bem bacana essa pergunta, né? Porque como eu, inclusive, estava falando da minha experiência na área da saúde, tem múltiplos stakeholders, é muito parecido, né? Então, a gente tem, de fato, um olhar muito focado para o cliente, né? O cliente é o nosso core business. Mas quando eu falo cliente, eu estou falando tanto do meu cliente final, quanto o meu cliente franquia, né? Então, hoje a Espaço Laser tem aproximadamente 70% das lojas são próprias, 30% são franquias, mas como a gente está falando de uma empresa que tem mais de 800 unidades, a gente está falando de um volume expressivo de franqueados. Então, de fato, eu tenho um time dedicado para atuar na jornada estratégica, que é focado na experiência do cliente pessoa física, mas também tenho parte do time focado para atender demandas dos nossos franqueados, né? Então, a gente tem que ter esse olhar, esse cuidado. Acho que para uma empresa que ela é híbrida, que a gente tem processos que são de empresa própria quanto do franqueado, a gente tem que ter cuidado duplo. Porque a gente tem que pensar sempre nos dois processos, né? Muitas vezes o processo atende ambas. Então, quando a gente está falando, por exemplo, de um processo de captação, né, de lead, nossa empresa é uma empresa de lead generation, né? A gente tem aí um ciclo virtuoso baseado em indicação, né, em leads. Então, isso quando a gente olha, atende, né, a ambos linhas de negócio. Quando a gente começa a entrar na parte mais específica e aí um pouco, talvez, do back-office, isso muda bastante, né? O nosso back-office de lojas próprias, ele é centralizado. Ele é um só, ele é único, tudo mais. O dos franqueados, cada um tem o seu. Né? Então, ali no detalhe da operação, do processo, é diferente. E a gente precisa levar isso em consideração em cada demanda que a gente entrega. Estamos falando agora da reforma tributária, tem uma série de ajustes para se fazer. Os processos são distintos. Uma coisa é um processo centralizado que atende 560 lojas. Outra coisa são processos individuais dos franqueados. Só que a gente tem que atender a toda essa demanda sem perder a linha mestre, né? Que é de um papel de uma franqueadora, que é aportar know-how, que é aportar processos, padronização, porque é daí que vem a eficiência também, né? Então, tem esse viés, sim, de franqueados. A gente tem esse olhar bastante atento para os nossos franqueados. E também a gente não perde
todo aquele olhar que a gente tem que ter, que atende o todo, que é a jornada do próprio cliente final. Então, desde da captação, né, do nosso lead, a atração, o encantamento, a conversão e depois o atendimento, pós-atendimento, esses processos todos da jornada do cliente, eles são processos que hoje são a nossa prioridade, né? Então, ter o cliente bem atendido, satisfeito, de fato faz parte de toda a roda, né? Chamamos de roda do sucesso, mas é o ciclo virtuoso, né? Da indicação, da satisfação, e aí da boa avaliação, e aí indica de novo, e aí a pessoa se encanta com o processo, o serviço, e aí compra mais, e assim vai, né? Então, é assim que funciona. Legal, Tá. muito bom. E, Dani, imagino que fazer todo esse círculo virtuoso funcionar e garantir a engrenagem entre franqueadas, vocês, igual você falou, vocês têm um processo para as lojas próprias, né? Então, um sistema único e já as franqueadas, cada um tem a sua. Qual que é o maior desafio com tecnologia de fazer tudo isso acontecer? E aí eu só vou fazer um comentário aqui, assim, o sistema core é o mesmo. Tá, O de gestão de cliente, contrato, atendimento, serviço, ele é único. perfeito. Esse ele funciona super bem, que tem uma interação ali direto com o cliente, a gente faz de uma forma única, Tá padronizada. bom. O back-office é diferente. Uhum, Então, o nosso back é centralizado e o back dos clientes são... cada um toma uma decisão de como que vai operar, né? perfeito. No back-office. De fato, o que acontece, né? O nosso maior desafio... Eu não vejo uma grande, vamos dizer assim, dificuldade da gente entregar um processo único padronizado, com qualidade, no que tange aos processos de gestão de cliente. Então, acho que isso vai super bem. Acho que o que a Espaço Laser faz de melhor, que é conseguir encantar o cliente, mostrar o valor do seu serviço, porque a depilação a laser, ele ainda é um serviço desconhecido. Então, a gente tem baixa taxa de penetração, então a gente tem um espaço grande ainda para a gente penetrar. Então, aqui eu acho que é onde a gente consegue lidar melhor, né? E aí, o que a gente faz de diferente aqui é que toda nova ideia, né? E aí temos uma governança corporativa, com comitê de inovação, com times que trabalham sempre em trazer novidade, a gente testa primeiramente nas lojas próprias, fazemos um piloto aqui, depois fazemos um rollout. Eu fiz assim uma paradinha porque eu lembrei de um caso que está sendo ao contrário. Tá. E aí o ao contrário foi muito interessante. A gente está testando um produto digital na ponta e a gente testou primeiro na loja própria, não deu certo, e aí a gente testou no franqueado. E aí tá indo super bem. E a gente tá fazendo o aprendizado através dos franqueados. Porque são modelos distintos. Você imagina o seguinte, o franqueado, ele tá ali próximo do negócio dele. Uhum. Está ali literalmente, né? Nós temos uma gestão para ser feita sobre 560 lojas. Então, temos colaboradores no Brasil inteiro, né? E esses colaboradores, né, que são quase 5.000 colaboradores, eles têm toda uma hierarquia, né? Então, tem um processo de avaliação, enfim. Então, é uma gestão diferente que a gente faz sobre as pessoas quando você está num processo centralizado, como das lojas próprias, e descentralizado, como dos franqueados. Então, às vezes, a gente inverte essa ordem, mas a gente costuma começar pelas lojas próprias. Legal. É um processo que dá É certo. algo mais controlado, né? Algo Mais fácil de você controlado. lidar. Se Exato. der algum problema, tá tudo sob controle de vocês, etc. Exato. É porque no fim do dia, né, a gente fala que a gente vai testar o processo, a gente testa o processo e mede. Uhum. Então, o indicador, ele vai dizer se tá dando certo ou não, o que a gente tá implementando ali naquela unidade. Cara, é difícil, né, você testar numa loja de franqueado e a gente não ter um sucesso ali, porque ele afeta diretamente, o efeito, o impacto, ele é muito maior para o franqueado, para a rede própria, que tem aí mais de 500 lojas, né? Então, a gente prefere fazer assim, para preservar. Legal. Interessante. E, Dani,
nessa jornada dos desafios de transformação digital, tem alguns que você podia destacar para a gente que foram os principais, os mais desafiadores dentro da Espaço Laser para você? Tem. Eu acho assim, quando a gente olha para essa questão das 560 lojas, né, próprias, e quando a gente olha para esse número de colaboradores que a gente tem, a gente vê muita oportunidade de eficiência, muita. Então, quando a gente olha para produto digital, acho que tem algumas vertentes, né, e alavancas de valor. Uma é a experiência do cliente. Pode falar assim, putz, eu tô indo nessa direção porque eu realmente quero melhorar a experiência do meu cliente, e é isso. Eu vou dar um exemplo depois de experiência de cliente. Outras, eu vou falar assim, putz, aqui eu quero melhorar minha conversão. Preciso atrair mais lead, preciso conseguir encantar de uma outra forma e preciso conseguir converter. E a outra é a eficiência de custo, né? Então, você tem ali alavancas importantes na eficiência de custo que a gente olha com muito cuidado, porque a gente fala de um volume gigantesco, volume enorme, né? Então, tem um produto que a gente desenvolveu e é um produto que ele automatiza a captação de lead, tá? E ele é muito legal, porque assim, imagina o seguinte, você vai fazer uma depilação na sua faixa de barba. Uhum. Você chega lá, você vai ter a sua experiência, você vai fazer sua sessão. Na saída, a consultora vai abordar e vai falar assim: puxa, você gostou da sessão? Foi tudo bem? E aí, você indicaria alguém e tal, né? Vai fazer esse contato com você. E ela vai pedir a indicação. Como que você vai passar a indicação para ela? Telefone, nome, Verbalmente, né? Mas verbalmente você ali, vai né? falar, É, ela vai Uhum. anotar. Que é um processo, né, vamos dizer assim, manual, manual. né? Então, a gente desenvolveu aí uma forma de fazer essa captação de forma mais fluida, sem fricção e tudo mais, porque quando a gente fala a gente chega na casa de 1 milhão, né, de captação de lead por mês. Então, a gente está falando aí de uma eficiência, né, numa ordem gigantesca que a gente conseguiu trazer para a empresa. Qual que foi o grande desafio? A mudança de cultura, a mudança do processo. A gente está falando de 800 lojas, e aí a gente também inclui aqui, né, nesse tipo de iniciativa, os franqueados, e quando eu falo 800, são os franqueados junto, cerca de 800 lojas no Brasil inteiro. Como que você cascateia um novo processo? Eu falo, ó, a partir de hoje, porque não é só isso. Se fosse só isso, estava ótimo, mas é o que a gente fala. A gente comunica o tempo todo com o campo diversas coisas, né? Então, como que a gente comunica, né, de uma forma cadenciada, que faça sentido? Então, assim, o maior desafio foi, de fato, fazer a mudança cultural, porque a maioria ainda continua perguntando. Apesar de você ter entregue ali um Um produto produto para captar para essas. captação e tudo mais. E a maioria dos produtos que a gente entrega, a gente passa por esse desafio no Sim. começo. Então, é o famoso change management. Tem uma- E com a capilaridade do varejo, é bem complexo de implementar. Sim. Eu imagino. Eu acho que, até antes de eu entrar no próximo tópico, que seria inteligência artificial, eu acho que um dos grandes pontos que a gente vem identificando em clientes é, de fato, o processo do change management de aplicação de novas soluções, principalmente com IA, onde o pessoal, você desenvolve toda uma ferramenta que você fala, essa ferramenta vai ajudar demais o pessoal, e o pessoal não adere de Não, o fato àquela desafio de movimento. adoção é sempre Ou é por considerável. receio, ou por medo, ou por falar, já tô acostumado a fazer assim, vou continuar fazendo assim, porque senão eu vou perder meu tempo fazendo outro jeito. Então, de fato, eu imagino quão complexo deva ser fazer esse rollout para 800 lojas de uma nova solução. Né? Exato, Esse é exato. bem desafiador. E agora uma curiosidade, existe algum canal oficial de comunicação? É sistema interno? Como que vocês fazem hoje essa comunicação? Existe, né? Hoje a gente chama de Mundo E, que é o Mundo Espaço Laser. Então, é o nosso canal de comunicação oficial. É um portal, então a gente tem todas as informações lá, todas. Porque o que acontece? O colaborador está fisicamente distante Uhum. de nós, né? Então, a gente precisa ter essa comunicação próxima, real time. Então, acessa pelo computador, acessa pelo próprio celular. E aí, a gente tenta diminuir essa diferença, essa distância. O que acontece é que é o seguinte, né?
Então, quando você está no varejo e aí você trabalha numa loja, você não é como a gente no escritório que está o tempo todo na frente de um device. Não é assim a realidade, né? A gente Uhum. sabe. Então, a pessoa está ali, está atendendo o cliente. Esse é o foco dela, é falar com o cliente, atender o cliente, se relacionar com o cliente. Uhum. Então, muitas vezes essa comunicação, ela acaba perdendo o timing, Uhum. né? Ela perde o timing para conseguir engajar de fato no momento certo da comunicação. Esse é um desafio, tá? Então, nós estamos cientes desse desafio, temos aí várias iniciativas trabalhando nesse sentido, mas, de fato, hoje o nosso canal de comunicação, que é o Mundo E, ele é um canal onde a gente centraliza todas as mensagens que a gente quer passar e onde o colaborador consegue encontrar todas as ferramentas que ajudam no dia a dia dele. Legal, muito bom, muito bom. Boa, você trouxe um pouquinho sobre a questão de eficiência operacional, às vezes uma redução de custo, né? Você enxerga esse potencial. Como você está vendo inteligência artificial nesse sentido? Vocês já estão aplicando alguma coisa? E qual é o foco dela? É para novas oportunidades de receita ou é de fato para eficiência operacional? Então, quando a gente fala de inteligência artificial, né, a gente está falando de oportunidades em todas as áreas. Quando a gente fala de receita, a gente pode estar falando, inclusive, de processos de algoritmos, de propensão de compra na nossa base de CRM, Uhum. por exemplo, né? E a gente usa isso já hoje, tá? Então, a gente usa desde algoritmos para definir a segmentação de determinada campanha de propensão de compra até o dia a dia. Então, a gente tem Google Workspace e junto com o Google Workspace a gente tem o Gemini, Notebook LM, né? O que a gente vê, de fato, é o seguinte, a tecnologia IA, ela tá aí, e é um pouco daquilo que você comentou, né? As pessoas, as mais curiosas já estão até, nossa, fazendo várias coisas com a IA. Uhum. Até o que não deve. Mas a gente tem política de IA também na companhia, né? Então, por isso Importante que eu falo até o que governança. não deve. Mas a maioria não. A maioria não. Então, a gente tem um scoring de engajamento e a gente mede para a gente ver o quanto que as áreas estão utilizando. E nós temos um parceiro que nos ajuda, agora em 2025, nesse processo de engajamento de IA no ambiente corporativo. Então, aqui eu Legal. estou falando da IA colaborativa, para usar ali no meu Gmail, no meu, enfim, numa Produtividade ali de no dia a dia. produtividade mesmo, assim, do dia a dia, que para mim começa por aí, Uhum. né? E você tem toda a parte de você engajar mesmo na utilização da IA, usar ela como você imagina. Nas frentes corporativas, então a gente tem a alavanca da receita, então falei um pouquinho sobre o que a gente usa. Agora a gente está fazendo um projeto bastante importante também, voltada para essa segmentação de clientes, né? Então a IA vai ser aplicada aqui também. E aí temos outras alavancas que a gente olha e vê bastante oportunidade, que é tanto a IA cognitiva, né? Então, para fazer conversação com nossos clientes, a gente tem, dentro da nossa jornada, diversos momentos de contato com o cliente que a gente pode engajar, né? Uma IA, já fizemos alguns pilotos na jornada do cliente, quanto para a eficiência. Então, putz, automação, isso a gente está fazendo bastante também internamente, tá? Então, a gente tem exemplos de todas as alavancas. O que eu ia comentar é que eu acho que o que é mais desafiador, e aí é o que a gente vem, de fato, investindo bastante tempo, são nas soluções de IA para conversação com o cliente. Por que é complicado? Porque hoje o mundo, ele não é mais linear. Então, é assim, uma jornada que começa na loja, ela não termina na loja, não é física, só física. Uma jornada que começa, sei lá, numa mídia social, ela não termina na mídia social. Ela navega entre o mundo físico e o mundo É digital. o digital, né? É o digital. E mais uma vez aqui, é super importante a gente ter muito bem os times que estão ali no físico treinados.
Eles precisam entender em que momento interagir, entender qual que já foi a jornada que esse cliente teve no mundo digital, como que ele vai engajar com esse cliente, depois se esse cliente vai para o digital e volta. Então, isso tudo é novo quando a gente olha de uma forma estruturada e corporativa, em larga escala, né? Então, aqui é um pouco desafiador, porque a gente precisa, de fato, entender como que a gente instrui o nosso time a operar dessa forma digital. Perfeito. Entendi. Muito bom, muito bom. E Dani, nesse contexto atual dos negócios, numa posição de liderança como a sua, o que você tem considerado como competência fundamental para um membro novo do time? Olha, tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que é a capacidade analítica. Então, é assim, a gente, enfim, né? É o que eu falo. Nas conversas que eu tenho internamente, eu falo, pô, a gente tem um monte de analista, mas eu preciso que os analistas analisem de fato, né? Então, aquelas pessoas que têm aquele olhar, que vão além, né, de produzir um relatório, de produzir um número, mas que enxerga uma oportunidade, que vê além, eu acho fundamental. Então, essa é a primeira. Depois, protagonismo. Então, assim, eu acho que o protagonismo, ele faz toda a diferença, né? Protagonismo, você resumiria como uma proatividade? Como que você enxerga isso? Eu acho assim, a TI, ela vem mudando muito. Então, a área de tecnologia, ela não pode mais se colocar naquele lugar de vou receber a demanda e vou Uhum. ficar aqui esperando, mas se a pessoa não me pediu direito, não especificou de... Não. Eu acho que o que eu espero, de fato, do meu time, dos meus colaboradores, é que o protagonismo seja, não, peraí, deixa eu te ajudar. Vem cá, não, vamos escrever junto. Você já viu isso? Você já viu aquilo? Né? Então, a gente vem de um modelo lá de trás, em que tinha que ter a especificação super correta. E estamos falando também de modelo de entrega cascata, desenvolvimento, tal. Cada um tinha seu papel super bem definido, né? Eu acho importante você ter isso, mas eu acho que nós da tecnologia, a gente já passou por isso muitas vezes. E a gente precisa liderar o processo. Então, esse protagonismo. Legal, legal. Eu acho que não só na TI, né, mas a gente está vendo essa questão da necessidade das pessoas estarem mais ativas, de fato, ainda mais por conta do remoto, né? Igual você comentou, vocês estão no modelo híbrido hoje, você tem que ter uma necessidade daquela pessoa, ter essa proatividade, porque se ela fica no remoto aguardando a demanda, às vezes você vai passar e a pessoa vai estar parada lá sem nenhuma demanda, sem levantar a mão, sem falar nada. Então, essa proatividade, eu acho que hoje se torna cada vez mais importante ainda no cenário que a gente atua, É trabalho, né? isso. É Muito bom, isso. muito bom. Dani, eu vi que você participa do MCIO Brasil e do Women's Leadership Forum, né? Explica pra gente um pouquinho o que são esses grupos, qual que é o papel deles, como eles te apoiam na sua jornada. Acho que o pessoal conhecer um pouquinho mais e se inteirar. Legal. Eu vou voltar um pouco à minha história da época de Accenture, porque para mim a questão da liderança feminina, ela foi um despertar. Por que foi um despertar? Porque não eu não tinha o conhecimento de que eu fazia parte da diversidade, por ser uma liderança feminina. Interessante. Foi um autoconhecimento, né? Foi um autoconhecimento. É que faz bastante tempo, né? Naquela Sim. época a gente se falava menos sobre esse assunto, né? E eu lembro que eu fui convidada na Accenture para participar de um fórum de diversidade. E aí eu falei, gente, mas por que eu sou diversidade? Fiquei pensando, né? Porque quando você pensava em diversidade naquela época, você pensava em outras coisas, não assim, na liderança feminina. E aí, quando eu participei, era um grupo bastante restrito, era um time de fora que estava vindo para liderar esse. Foi um workshop de alguns dias, e eu comecei a fazer parte desse grupo, e aí eu fui entender que eu fazia parte da diversidade. Porque eu sou minoria. Uhum. Simplesmente isso. Eu Ainda era mais a TI, né? minoria. Ainda mais a TI. Então, assim, as mulheres líderes em tecnologia eram todas minoria. Uhum. E aí eu olhei e falei, caramba! E isso me deu um despertar. E aí eu continuei, né, nessa jornada de entendimento e esclarecimento. E aí, de fato, eu vi o quão que era importante a informação. A informação, e principalmente, não só
formar as mulheres e apoiar as mulheres, mas também os homens, Uhum. né? Então, acho que eu não falei aqui, mas eu sou casada, eu tenho 2 filhos homens. E são 2 jovenzinhos, que eu olho e falo, gente, essa geração ela tem que vir diferente da minha, né? Então, eu comecei a participar, desde aquela época de Accenture, de grupos que a gente falava sobre liderança feminina, a gente desmitificava muito. E eu percebi que alguns temas, eles não eram óbvios. Então, por exemplo, uma vez eu estava conversando com alguns amigos e eles falaram assim: não sei por que esse negócio. Faz tempo, tá, gente? Não Uhum. sei por que esse negócio de liderança feminina. Porque o salário. Não existe tabela salarial por gênero. Eu falei, gente, não é sobre isso, né? Então, o que eu tô falando é diferente. Quando você olha o mesmo cargo, né? Na mesma. Vamos dizer assim, o mesmo nível, e você compara os salários ficam diferentes. Não é que a tabela é diferente. E isso tem um motivo, né? Os homens, eles são muito audaciosos, enfim, vão atrás e tal. E as mulheres, muitas vezes, não. Isso é cultural, Você acha que a entendeu? mulher tem um receio de buscar uma nova oportunidade pela falta de segurança de que, ó, aqui eu já tô garantida, lá eu não sei como vai ser, não sei qual é o cenário, não sei qual que é a cultura. Então a mulher deixa de Totalmente. se projetar para novas oportunidades, né? Totalmente. Então, assim, tem uma questão comportamental que está levando a esse resultado, Uhum. né? E esse resultado do quê? De diferença salarial, de oportunidades que não são dadas para mulheres, né? Tem uma questão. E aí é o que eu falo: a gente faz um trabalho que ele não é só com mulheres, tem que ser com os homens, né? Porque muitos dos homens que estão na alta liderança são os que contratam as mulheres Sim. que vão estar assumindo esse cargo no futuro. O trabalho da MCIO, ele é muito bonito. Ele é um trabalho em que, enfim, é um grupo. Hoje esse grupo ele já está enorme, mais de 300 pessoas. Além de CIOs, tem futuras CIOs, temos empreendedoras também. Então, temos mulheres que são líderes de tecnologia, mas que não são CIOs, trabalham em empresas de consultoria. E aí, são várias iniciativas que tem dentro da MCIO, desde formação da nova geração, porque muito do que acontece hoje, né, além dessa questão comportamental em relação à promoção, mérito, salário e tudo mais, vem da base. A Uhum. gente não tem uma base, né, de mulheres e tal. Então, tem esse trabalho todo de desmitificar, né, para a nova geração, para falar um pouco de tecnologia. Nem todo trabalho de tecnologia é desenvolvimento, Sim. né? Então, isso também é desmitificar. Então, tem esse trabalho que é feito, é um trabalho voluntário, né? Então, quem está ativo dentro do grupo é um trabalho voluntário que é feito e tem ajudado muito a trazer mais clareza, mais transparência sobre a questão da liderança feminina. Então, é o que eu costumo comentar com quem eu converso muito. Não é uma questão de feminismo puro e simples, não é isso. Eu acho que é uma questão, inclusive, de trazer clareza para um tema que ele é pouco discutido e ele é mal interpretado, tá? E a diversidade ela é muito importante. Quando a gente olha, e eu olho muito isso agora um pouco mais madura, para as características, né, de cada indivíduo. E aí eu não estou falando só do gênero masculino e do gênero feminino, estou falando de diversos perfis, Uhum. inclusive. E é super importante e relevante, tem várias pesquisas que comprovam, empresas que têm mulheres no C-level, no board, na presidência, tem outro resultado também, dependendo do perfil. Então, esse é o trabalho que a gente faz nos grupos de liderança feminina. Toda oportunidade que eu tenho, eu contribuo. Que legal. Que bom. Legal. Acho que é extremamente importante. Acho que para essa nova geração tá entendendo quais são os desafios, o que vocês já passaram, o que vocês superaram. Eu acho que motivar essa mulherada de fato a se jogar nas novas oportunidades, né? Essas pessoas se jogarem nessas novas oportunidades, porque às vezes é construção, ninguém é 100% para uma oportunidade, né? Eu acho que dá para você criar, cavar e se projetar e buscar de fato essa crescente. Eu sou super a favor de que busquem novos meios de superar os desafios e tudo mais, né? Mas eu acho que é um contexto, acho que tem que ter o apoio, tem que ter todo esse movimento de fato. É um contexto, não vai ser rápido. Eu acho que é algo que a gente precisa deixar aqui a mensagem, o awareness, né? Então, acho que a nova geração já vai assimilando isso de uma forma diferente, né? Já vai entendendo melhor que é menos sobre
feminismo e cotas e tudo mais, e mais sobre é importante para os viverem no futuro você ter esse mix de diversidade, mas também é importante que não haja uma diferenciação por gênero com preconceito, né? Então, esse aqui é meu papel aqui. Quando eu tive o despertar, eu falei, nossa, eu como líder preciso contribuir. Então, é um pouco desse trabalho que é feito aí por todos os membros do MCIO. Legal. Legal. A gente se Legal. ajuda bastante ali. Interessante. Legal. E além desse trabalho de base, Dani, qual é que você enxerga que são as principais barreiras hoje para a gente ter mais mulheres em posições de destaque na tecnologia? Eu acho que tá muito relacionado com esse awareness, Uhum. entendeu? Então, assim, o que eu vejo obviamente, com o passar dos anos, a tendência é de que, de fato, essa diferença diminua. Por quê? Porque é uma questão, lógica aqui. Então, as pessoas que estão hoje na liderança das empresas são mais velhas, vêm de outra geração, né? Então, para você mudar o pensamento, demora um pouco mais, né? Óbvio, tem vários que já pensam diferente, e tem pessoas que não pensam, falam assim, ah, não, é porque é inconsciente. Sim. Não é que a pessoa vai falar assim, eu quero trabalhar só com homem. Não, É não é estrutural, isso, né? é estrutural. Então, assim, todos os homens são agora inimigos. Não, Não é isso. as mulheres querem rasgar o sutiã. Não, não é isso. Eu acho que é uma questão que vai levar tempo ainda. Então, acho que tem o tempo, a gente precisa continuar fazendo o nosso papel, a gente precisa continuar fazendo o trabalho de base. E a gente precisa continuar trabalhando com as próprias mulheres, na sua segurança, na sua firmeza, no seu. Isso é um trabalho contínuo. É uma conquista todo dia, É uma né? conquista todo dia. É. De fato. A gente não pode deixar de falar disso, na verdade. É isso. Dani, voltando um pouquinho para a questão do espaço laser e da tecnologia, como que dentro do espaço laser vocês enxergam a tecnologia? Ela é um meio, ela é o fim? Qual que é a lógica que vocês utilizam hoje em relação à estratégia da tecnologia no meio das discussões? A tecnologia, ela está totalmente no centro das discussões. E eu acho que essa questão foi uma das questões que me atraiu para trabalhar na Espaço Laser. Então, a Espaço Laser enxerga a tecnologia como viabilizadora, mas não só viabilizadora. Então, quando a gente olha para um mercado, que ele é um mercado de varejo, B2C, que toca no consumidor, e esse consumidor está cada vez mais conectado, está cada vez mais digital, está cada vez mais consumindo tecnologia, faz total sentido que a tecnologia esteja no centro da estratégia. Então, hoje, o papel, ele não é um papel de coadjuvante, a tecnologia tem um papel bastante central, né? Tanto na parte mais dos sistemas core, mais de sustentação mesmo, tanto para disponibilização de dados, de informações importantes para a tomada de negócio, quanto de fato para estar ali na mão do cliente, no aplicativo, nas mensagens que recebe, de forma estruturada pelas nossas ferramentas de CRM, enfim, tá hoje no centro de tudo. Muito bom. E voltando só um pouquinho no assunto da inteligência artificial, hoje vocês estão estruturados, cada área tem alguma responsabilidade sobre isso? Tem alguém que está encabeçando essa frente? Vocês já têm desenhado esse cenário? A tecnologia hoje, ela impulsiona, né, então, a adoção. Então, somos responsáveis por essa parte mais da produtividade, do dia a dia, isso a gente lidera 100%. O que a gente está fazendo? A gente está capacitando as áreas de negócio para a gente ampliar a busca por soluções de IA. Então, a gente entende que é importante que as pessoas, né, e aí os colaboradores de todas as áreas, eles desenvolvam um raciocínio que já incorpore uma solução de IA ali no seu dia a dia para tornar o seu trabalho mais eficiente, né? Então, eu digo o seguinte, a tecnologia lidera, a tecnologia entrega, mas é papel de todos
buscarem incorporar as soluções de IA no seu dia a dia. É uma Perfeito. transformação de mindset mesmo dos profissionais, né? Deles entenderem que existe um caminho ali que ele pode adotar uma tecnologia para chegar mais rápido onde ele quer chegar, né? Interessante. Exato. Dani, aqui no Papo Tech, muitos líderes trouxeram para a gente já a importância de desenvolver uma visão de negócio nos seus liderados. Se puder falar um pouco de como que você enxerga isso, se isso é uma prioridade realmente para geração de valor, como que é a tua visão sobre Eu isso? acho isso super importante e relevante. Muito importante. Eu acredito muito no trabalho em que todos tenham clareza de onde a gente quer chegar, né? E é um pensamento da Espaço Laser trabalhar dessa forma, né? De forma colaborativa, de forma transparente. Então, eu particularmente, eu faço dentro da minha governança reuniões semanais com o meu time direto e eu repasso o que a gente conversa na minha reunião de diretoria, né? E aí, olha, essa é a prioridade, o que está acontecendo é isso, isso aqui está acontecendo, a gente precisa ter um olhar para essa situação. E qual que é o impacto, se a gente pode ter um impacto financeiro, se a gente pode ter um impacto com o cliente. Então, assim, é super importante que os times, eles tenham essa ideia do impacto sobre o negócio. Seja ele nessa ordem, financeiro, vou ter um problema aqui, sei lá, no meu resultado do mês. Ou não, vou melhorar o resultado do mês. Até, poxa, a operadora de loja ficou sem Wi-Fi, teve que trabalhar na contingência para fazer a venda dela, que foi de X mil reais. Então, eu acho super importante a gente ter ideia e passar isso para os nossos times do impacto real que aquela pessoa teve. Então, muitas vezes, né, ali para aquela consultora, o fato dela estar sem o sistema significou que ela perdeu a RV dela do mês, né? Então, o adicional dela. Uhum. Então, a gente precisa ter esse olhar, né? Porque é o que eu falo, né? O trabalho, ele é abundante. A gente precisa saber o que a gente precisa fazer primeiro. Sim. Então, quando você olha para isso, os próprios times começam a ficar autônomos. Eles começam a tomar decisões melhores, sozinhos, né? E quando a gente olha o que o time está fazendo, a gente olha e fala, puxa, tá indo na direção correta. Por quê? Porque a gente já dividiu qual era a direção com eles, Sim. né? Então, eu acredito muito nesse modelo e a Espaço Laser também todas as lideranças trabalham muito nesse modelo. Legal. Legal. Dani, você trouxe sobre a questão de você dar independência ou dar autonomia para os times, né, no formato de trabalho, etc. Eles entendendo o negócio lá na ponta e vão tomar decisões mais assertivas, né, mais acertadas em relação ao processo e tal. Como que o Espaço Laser vê a questão da inovação? É algo que está no dia a dia de vocês? Os times chegam a experimentar novas soluções? Como que é isso? A inovação, ele é um tema que ele é super importante e relevante dentro da Espaço Laser, mesmo porque o modelo de negócio, ele foi totalmente inovador, né? Então, ele é uma empresa que surgiu de uma inovação tremenda num modelo de negócio de depilação a laser. Os times, hoje, eles têm um ambiente seguro para trabalhar. Então, um dos nossos pilares, ele é um pilar em que você... e aí a gente fala que é o nosso pilar alinhado com esse pensamento, esse sentimento de dono, que dá essa liberdade para os times pensarem, criarem, trazerem ideias. E tem muitas coisas interessantes que chegam, não só por conta dos colaboradores, mas são esses colaboradores que estão na ponta que estão em contato com o cliente no dia a dia, né? Então, tem muito insumo de valor que a gente aproveita e que a gente transforma, muitas vezes, num produto, Uhum. né, digital, que a gente olha e fala, nossa, a gente precisa atender mais esse segmento, ou a gente precisa mudar e inovar de uma forma mais disruptiva ou mais fluida. Então, de fato, é um ambiente muito propício para inovar. Eu fico pensando, né, são 800 lojas, né? Deve ter muito insumo, de fato, de
possibilidade de melhoria, de novas ideias. Eu acho que conseguir trazer essa sinergia, né? E não deixar essas ideias se perderem, eu acho que deve dar uma fervilhada de possibilidades para vocês, né? É muito bom. Então, toda vez que a gente tem ideia de um produto novo, é que a gente tem outros produtos nessa linha desse que eu falei, né? A gente senta com as lojas, convidam as Uhum, lojas, as pessoas para contribuir. legal. Nossa, é muito rico. As Deve, conversas são diversas. Por quê? Porque também a gente atende o Brasil. deve ter muita questão de Gente, regionalização, Total. de... é muito diferente. Assim, você ouve coisas que você fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso de forma Total. alguma. Por quê? É, Porque tá muito associado com o meio em que você vive, sim. né? Então, é muito rico mesmo. Essa troca é muito rico, muito diversa. E a regionalização tá cada vez mais necessária. Não. Perfeito. Com o mundo digital, com as mídias sociais e tudo mais, a gente tem que trabalhar cada vez mais específico. Uma Então, personalização, né? exato, a gente tem um público gigante no Nordeste, que é totalmente diferente do nosso público no Sul, né? E normal, é assim mesmo que Não. acontece. Tem questões culturais aí que Tem. são diferentes com relação a Legal. isso. Interessante. E o Dani, só pra gente fechar aqui, poxa, você trouxe em detalhes toda a sua jornada, a sua trajetória até chegar num cargo de C-Level, CIO de uma empresa, eu acho que pode ser dita como referência para muitas outras empresas, né? Dando uma dica pro pessoal que tá ouvindo, tá assistindo a gente, qual jornada essas pessoas poderiam seguir? Que dica você daria para que elas consigam chegar também no cargo que você chegou hoje? O que você poderia compartilhar com a gente? Eu acho assim, quando eu comecei aqui a conversar com vocês, eu falei assim, não, eu era lá de Araçatuba, eu já sabia que eu não queria ser dentista, né? Então, assim, é muito importante você saber o que você quer. E o que você quer, você vai conseguir. Então, só imagina só, eu era lá de Araçatuba, filha de dentistas. Eu não tinha nenhum conhecido nem parente do mundo corporativo. E naquela época eu já falava assim, eu quero ser uma executiva de uma empresa multinacional. Legal. Esse era o meu sonho. E eu queria trabalhar com exatas. Então, eram essas duas coisas. E eu já fui atrás. Então, eu fui atrás. Eu nunca pensei que eu não poderia. Eu sempre pensei, eu posso, eu consigo, eu vou. E eu tracei uma trajetória para isso. Então, idioma na minha época era uma questão muito importante. Então, já adolescente, eu comecei a estudar. Uhum. Naquela época, tinham escolas de informática, né? Não sei se... Lembro. Então, eu Nessa fiz curso de Basic, sabe? Não tinha mulher, tá? MS-DOS. Era eu. Né? Não tinha mulher, mas eu já me interessava e eu queria, porque eu falava, não, eu acho que tecnologia vai ser o futuro. Então, vai atrás. Por quê? Porque ninguém vai entregar a sua carreira de bandeja pra você. É você que tem que ir atrás. Então, muita gente fala assim pra mim, nossa, deu sorte, né? Porque eu saí eu saí da PUC, já fui trabalhar na IBM, eu já passei no processo de trainee nos primeiros meses, já fui contratada, já fui fazer projeto internacional, já fui... Não foi sorte. Eu fui atrás de tudo isso, eu Sim. quis, e quando eu vi a oportunidade, eu migrei, né? Então, é muito pensamento positivo, é muita certeza, né, de onde você quer chegar e muita relação, muito suor e muita relação. Acreditar que você é capaz, né? Que você é capaz. Perfeito. É isso. É isso. Acho que tá a receita do sucesso, né? Que legal. É isso Muito mesmo. bom. Dani, obrigado. Foi um prazer te receber aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito rico para entender um pouquinho dessa jornada, ser uma referência não só para as mulheres, mas para os homens também do mundo da tecnologia. Então, agradeço demais pelo bate-papo. Obrigado, Dani. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de dividir um pouquinho aqui da minha história, da minha trajetória. Eu fico muito feliz com o convite e agradeço muito. Tá ótimo. Obrigado. Obrigada. Bom, galera, é isso. Obrigado e até a próxima.